Boa noite a todos, bem-vindo ao Vida que Funciona. Aqui você vai encontrar estratégias e ferramentas que vão te levar para a sua vida que funciona. Eu sou o Rubens, eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e humano e eu estou aqui para falar sobre questões que vão fazer você enxergar a sua vida de outra forma. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a delícia e a dor que pode ser a procrastinação. Quão ruim ou quão bom a procrastinação pode ser na sua vida. Mais gente entrando, boa noite, tudo bem? Ah, Laís disse que entrou antes. Ih, vai ter disputa hoje. Ô Laís, no meu chat aqui tá aparecendo o Guilherme em primeiro, hein? Mas tudo bem, vou acreditar em você então, hein? Beleza. Então, se você que tá aí vendo a gente... Oi, Cíntia! Se você que está vendo a gente ainda não nos segue, nos siga, clica lá para seguir, tanto aqui no Insta, quanto aqui no Face, quanto aqui no YouTube. Siga a gente, ative a notificação para que sempre que a gente tenha vídeo no ar, novo, live, vocês sejam notificados e possam acompanhar os conteúdos que a gente traz para colaborar no processo da vida que funciona de vocês. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente faz live toda quarta-feira, para agregar conhecimento, para agregar incentivo, para agregar com visões, com alternativas de comportamento para que você possa pensar e então decidir e agir diferentemente para ter resultados, para ter os resultados que você quer e ter a sua vida que funciona, né? Então, compartilhe os conteúdos se fez sentido para você, pode fazer sentido para outra pessoa. Mesmo que não tenha feito sentido para você, compartilha também, pode fazer sentido para alguém, né? Às vezes aquilo você já está dominando, mas tem pessoas que não, então compartilhe o conteúdo. Ajuda a gente e ajuda as pessoas que esse conteúdo vai chegar. Então chama um amigo, chama um conhecido para estar aqui, para estar vendo, para estar assistindo, para a gente compartilhar todo esse conteúdo. Eu duvido que alguém não goste de ser presenteado com uma coisa que vai trazer um benefício ou vai trazer conhecimento que pode transformar a vida da pessoa de certa forma. Então compartilhe o conteúdo, compartilhe os canais, peço para as pessoas se inscreverem, para as pessoas estarem aqui na live vendo a gente, para poder ganhar também de presente esses conteúdos que a gente traz para vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre a procrastinação, né? Muita gente que está aqui já viu live nossa sobre o assunto, né? Procrastinação não é simplesmente a preguiça instalada, né? Não é simplesmente dizer, mas a prova é só sexta. É também, né? A prova é só sexta, por que eu vou estudar hoje? Faltam 6 dias ainda, né? Por exemplo, isso é um jeito de procrastinar, bem usado, né? E essa coisa a prova é só sexta, que a gente aprende lá na infância, sabe? Pra gente justificar por que a gente não está estudando, porque a gente está preferindo fazer uma coisa mais divertida, por exemplo, brincar, né? E a gente não fala isso só para a mãe e para o pai, a prova é só sexta, a gente fala pra gente mesmo, a prova é só sexta, ainda tem 1, 2, 3, 4, 5 dias para chegar lá, por exemplo, né? Então, a gente usa desses subterfúgios para justificar a nossa decisão de procrastinar, né? E são esse tipo de comportamento que emergem, né, de deixar para depois algo urgente ou algo importante ser feito, que emergem como comportamento na vida de um procrastinador profissional. Tem muita gente que é procrastinador profissional, né? E esse comportamento, por exemplo, é só tal dia, eu ainda tenho tempo, é só a parte visível. Só a parte visível do iceberg, né? Só a parte visível do que está acontecendo dentro de você ou dentro da pessoa que procrastina. Então, é a ação que leva você ao resultado, seja a ação de não fazer, procrastinar, ou a ação de fazer e não procrastinar, né? Essa ação é o que aponta, mas para dentro, por trás disso, tem um monte de coisa rolando que te levam a procrastinar. E as pessoas tendem a atuar aí, tendem a querer modificar aí a partir da ação. E por vezes até conseguem por um período, por vezes até são bem-sucedidos por um período, uma coisa ou outra sim, outra coisa não, mas não é assim, sabe? Não é aquela transformação de deixar de procrastinar, porque tem coisas por trás. Não é só ali na ação, tem coisas muito mais profundas fazendo com que você deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então, eu brinco que a frase máxima do procrastinador profissional é: por que fazer hoje o que eu posso deixar para fazer amanhã, né? Então, se dá para fazer amanhã, hoje eu vou fazer outra coisa, vou brincar, vou ver televisão, vou sei lá o quê. Não que não seja ok. Por vezes é necessário você abrir mão de uma tarefa importante porque você não está
disposto fisicamente, mentalmente, emocionalmente, você não está pleno e completo para executar alguma tarefa, por exemplo, e ok, beleza. Porém, isso precisa ser um processo consciente, não pode ser um processo de autoenganação. Ai, parece, né, aquele céu azul com um pinguinho de nuvem. Nossa, eu estava tanto querendo sair correr hoje, mas ó, já está formando nuvem para chuva, né? Então, autoenganação, a gente brinca, né, nesse extremo, mas é mais ou menos assim, essa coisa do procrastinador profissional ficar adiando porque realmente ele não quer fazer aquilo, né? Ele quer ter o prazer momentâneo de fazer outra coisa e vai deixando o que ele sabe que ele vai ter que fazer em algum momento, mas ele vai evitando a dor de fazer aquilo naquele momento. Ele vai tendo outros prazeres, né? Por exemplo, um jeito importante de prestar atenção se não é assim que você está procrastinando as suas tarefas. Não todas, algumas delas talvez, mas sim, pode ser, né? E eu tenho certeza que você nunca pensou na procrastinação, por exemplo, como sendo algo de certa forma positivo para você, né? Boa parte das escolhas que a gente faz, dos comportamentos que a gente tem, a procrastinação também busca evitar uma dor, como eu falei, né? Ou um gasto de energia, por exemplo, né? Então, para o nosso cabeção, para o nosso cérebro, esse adiar de tarefas parece ou pode parecer positivo, porque eu não preciso entrar em contato com o trabalho que eu vou ter com aquela tarefa, eu não preciso entrar em contato em me mobilizar para resolver uma questão que eu posso fazer amanhã. Então eu distraio o meu cérebro da futura dor que eu vou ter que ter com algo prazeroso momentaneamente. Momentaneamente funciona, porém vai chegar um momento, né? Ainda que a dor ali exista camuflada, mas deixar de fazer algo agora traz sim essa sensação gostosinha do que eu estou fazendo no momento me está preenchendo de alguma maneira, né? Eu sei que eu tenho que, sei lá, escrever um e-mail importante para alguém, né? Sei lá, para o meu chefe ou para o meu, sei lá, colaborador, alguma coisa assim no trabalho, ou até para o meu pai, para minha mãe, para algum parente, ou passar alguma informação, mas eu vou deixando para depois aquela coisa importante e fico lá curtindo, por exemplo, mais um episódio do meu seriado favorito. Puxa, mas agora acabou, mas ainda não... Putz, agora não posso parar de ver porque eu vou ficar nessa agonia de sem saber do que vai acontecer. Vou assistir mais um episódio lá, vocês vão mais 40, 50 minutos, que você postergou, que você procrastinou aquela tarefa importante que você tinha que fazer, né? Como eu falei, isso não significa que você deva simplesmente ficar fazendo tudo e abrindo mão, por exemplo, do lazer ou da coisa que te dá prazer. Não, absolutamente não. Isso faz parte da vida que funciona. O lazer, o divertir-se, o fazer as coisas com prazer. Por isso que a gente fala que é importante você descobrir o seu propósito, descobrir o que te traz alegria, o que faz o teu coração cantar, como trabalho mesmo, como tarefa, né, diária, porque quando você faz isso que você gosta, isso não te soa como um peso, como um trabalho, dificilmente você vai postergar isso, porque a ação em si te gera muito prazer e não ao contrário, né? Quem faz algo que é pesado, que não está afim de fazer, tende a procrastinar também por isso, porque não quer entrar em contato com aquele sacrifício de fazer. E tem outras questões envolvidas que eu vou falar logo para você, né? Então o teu cérebro vai te permitindo procrastinar para evitar essa dor, a dor da ação de fazer a tarefa. Então você vai deixando de lado para não sentir essa dor, né? Então o procrastinar é sim adiar algo muito importante sem um bom motivo, né? Para fazer uma outra coisa menos importante, mesmo sabendo de consequências negativas que isso vai ter para você, que vai te trazer, vai vir para você a médio, curto, médio e longo prazo. Às vezes é rapidinho que vem a consequência, mas por vezes você até é consciente dessas consequências, mas parece que teu cérebro fica abobado e resolve não fazer o que você precisa fazer. É uma decisão intencional, porém tem bastante do inconsciente envolvido, né? Mesmo que pareça inconsciente, porque lá no fundo você sabe que aquilo vai te gerar um problema daqui logo, né? Logo a seguir, porque você cedo ou tarde precisar fazer, né? Aquela espera mágica de que aquilo se resolva e não se resolve por vezes, né? A maioria das vezes, isso acaba virando um hábito e você vive
lenga-lenga de não resolver para ver se a coisa resolve. A coisa não resolve, você vai lá resolver correndo, né? Então, quando você deixa de lado algo que você não quer fazer, né, mesmo dizendo que sabe que precisa, que tem um prazo, você tem esse prazer de estar adiando, né? Esse alívio de ter que entrar em contato com esse trabalho, com essa dor, né? Então, a gente tem liberação química de serotonina, de dopamina, de todas as inas da felicidade aí naquele momento que te enganam de que está tudo bem, de que está tudo acontecendo bem, né? Que traz aquele conforto físico momentâneo, aquele conforto emocional momentâneo, né? Então, claro que amanhã você vai ter que fazer, ou depois de amanhã, mas o amanhã ainda não chegou, então não preciso fazer, porque tem amanhã ainda, né? E daí talvez amanhã também você possa adiar para depois de amanhã, porque essa prova é só sexta, então tem 2 dias, então você fica nesse adia, né? Então, e essa liberação contínua dessas inas todas que te dão essa sensação de conforto, inclusive, apesar de ser totalmente desconfortável logo em seguida, virando a esquina, mas acaba te dando momentaneamente esse prazerzinho. Oi, pessoal do Face, tudo bom? Eu vi que acho que a Marina entrou ali, né? Tudo bom? Que saudade de você, amiga. Agora vamos lá. Quem já passou por isso? Ou melhor, né? Quem nunca passou por isso? Essa coisa do procrastinar, deixar de fazer algo que você sabe que tem que fazer para fazer outro nada importante, mesmo sabendo que aquilo tem que estar, né? Tem que estar lá. Deixa eu desativar minha notificação, que senão vai ficar pitando. Aí, pronto. Então, claro que você sabe que você precisa fazer e você, de certa forma, conscientemente adiou. Então, pense aí nos seus últimos 5 dias, o que você procrastinou? Alguém lembra de alguma coisa? Escreve aí no chat. Alguém lembra alguma coisa que procrastinou nesses últimos 5 dias? Tenho certeza que vocês procrastinaram pelo menos uma coisinha. Certeza absoluta. Claro, eu não estou vivendo a vida de vocês, eu não posso falar assim, né? Seria até, né? Não é elegante, né, da minha parte falar isso, mas é usual as pessoas procrastinarem uma coisa ou outra. Tarefas pequenas, até lavar a louça, sabe? É uma coisa que eu vou ter que fazer. Eu posso abrir mão de lavar a louça nesse momento para fazer uma outra coisa mais importante naquele momento, até que seja descansar, por exemplo. Porém, isso é um hábito? Isso acontece frequentemente, corriqueiramente ou não? Ao ponto de você ir lá tomar um café e de repente não tem mais xícara limpa? Isso acontece? Isso é sinal de que você procrastinou a lavagem de louça, certo? Então, pensa se você não andou procrastinando alguma coisa nesses últimos 5 dias, né? Porque isso acontece, né? E assim, um detalhe importante, tem 2 coisas que movem o ser humano. 2 coisas. Eu costumo falar. Uma é a dor e a outra é o prazer. Basicamente isso. O nosso cérebro, nosso cabeção entende essa linguagem. Dor, prazer, dor, prazer, dor, prazer. Ele vai buscar sempre não, mas ele vai tender a buscar o prazer. Mas há os que aprendem a buscar a dor, né? Então, mesmo que aquilo seja desconfortável, procrastinar, que é desconfortável, a pessoa foca naquilo e vai, como jeito aprendido de se comportar, de viver, de sobreviver, né? Então, identificar as suas ações, né? O que é recorrente, né? É a ponta do iceberg, né? Identificar o que te traz um prazer momentâneo é o que pode começar o processo de fazer você parar de procrastinar. Então, o autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima para você compreender as suas necessidades, e cada pessoa tem uma limitação, uma vulnerabilidade específica baseada em sua história de vida e em suas experiências. Por isso que não tem fórmula mágica para procrastinação, por exemplo, porque os motivos que levam cada indivíduo a procrastinar são diferentes. Você viu que eu falei 2 hoje aqui já, bem por cima, eles cruzam, né, o processo, o efeito fisiológico é parecido, pode ser da dor, pode ser do prazer, porém são situações de vida diferentes, a construção do hábito de procrastinar é diferente de cada pessoa. Então a solução não é igual, a solução ela precisa ser diferente. E como que a gente personaliza a solução? Ela só é personalizável a partir do momento que você, que procrastina, se autoconhece. É muito complicado alguém de fora conseguir dizer exatamente o que acontece dentro de você se você não externaliza. E se você não entra em contato real com o que está acontecendo dentro de você, você não consegue nem externalizar isso para outra pessoa concretamente. Você
vai falar algo que não é realidade, talvez. Que talvez você nem tenha percebido ainda qual é a realidade. Por isso a busca pelo autoconhecimento, para que você entenda qual é a realidade interior, para que você possa externar e ter alguém colaborando. Ou mesmo sem externar para alguém colaborar, você consiga descascar o abacaxi sozinho, né, autonomamente, e dar conta do recado, né? E a gente tem estudos que apontam que esse hábito, né, de procrastinar, de adiar certas tarefas, está mais relacionado com o gerenciamento de emoções do que o gerenciamento do tempo propriamente dito. Porque muita gente diz que eu não consegui fazer a lição de casa, eu não consegui terminar o relatório, eu não consegui, porque não deu tempo. Na verdade, esse não deu tempo não é questão somente de agenda. Né? Na análise nacional a gente tem isso muito claro. Tem outras questões que envolvem a estruturação do tempo que diferentemente de pensar nele só como gestão do tempo em si, tem questões emocionais envolvidas, a questão de reconhecimento, de carícias, a questão da estruturação social do tempo, que eu vou atrás de afirmar a minha posição existencial, por exemplo, que eu vou atrás de obter as minhas carícias e os meus reconhecimentos. Tem um monte de questão que envolve tudo isso, a questão de estruturar, de gerenciar o tempo, que não só a questão de agenda, não só a questão de pensar e estruturar, vou fazer esta hora, né? Isso já é reflexo do que está acontecendo, do que está rolando. Então, se você for simplesmente trabalhar no concreto ali na sua agenda, pode ser que essas questões todas que envolvem isso, as questões emocionais que envolvem, te impeçam de fazer um programa diário, semanal e mensal executável. E você vai fazer um plano diário, semanal e mensal que te sabota, que você não vai dar conta de resolver. Então, por isso o autoconhecimento, para você saber exatamente como tá as suas emoções, que emoções que você está gerenciando aí, né, quando você posterga uma tarefa que precisa ser feita, uma tarefa importante. O que estava rolando aqui dentro de química emocional quando você decide procrastinar, né? Então, autoanalisar, olhar para si para entender, né? O que está rolando dentro para você poder tomar a decisão que você precisa tomar, mas baseado no conhecimento, não baseado no que você está sentindo somente. Eu tinha um amigo, entendedores entenderão, que falava que decisões tomadas na emoção é complicado porque, né, o coração tem uma relação muito importante com a nossa parte intestinal. Então, decisões cardiointestinais tem tendência a dar meleca. Então, é importante que a gente conecte com a emoção, que a gente identifique a emoção, que a gente acolha a emoção, que a gente sinta exatamente e dê o nome adequado a ela, entenda por que aquilo veio, como lidar com aquilo e então decida o que fazer para não procrastinar, para resolver a questão. Então, este compreender do que está rolando na gente é muito importante. Autoconhecimento, né? Então, uma vez ciente, né, do que está acontecendo, eu posso decidir, né? Uma vez, uma cliente trouxe para mim, por exemplo, a dificuldade que ela estava tendo em concluir o TCC dela. Ela estava fazendo faculdade e, obviamente, né, todos têm que fazer o seu trabalho de conclusão de curso, né? Para quem não sabe o que é TCC, é isso, trabalho de conclusão de curso, né? E na conversa a respeito, surgiu a procrastinação. Ela acabou por compreender que ela estava tirando um benefício. Lembra que eu falei no começo que a procrastinação traz algo positivo para a pessoa? Ela identificou o benefício que ela estava tendo com aquele procrastinar de fazer o TCC. Como assim? Né? Pois ela se deu conta que na vida dela, ela só se sentia merecedora de aplausos dela para ela mesma e das outras pessoas elogiando ela, falando, nossa, que legal que você conseguiu isso, se o que ela conseguiu tivesse passado por um processo sofrido, difícil, complicado. Se fosse algo que acontecesse suavemente e ela atingisse um objetivo, aquilo não tinha merecimento, o elogio, porque aconteceu, foi fácil, né? Foi. Então o que ela fazia? No TCC e nas outras questões, ele ia deixando para a última hora para que, com pouco tempo, ela tivesse que ficar acordada até as 3 da manhã, acordar às 5 da manhã, escrever nos intervalos, sabe? Um negócio suado, difícil para conseguir, precisa de ajuda de um, ajuda de outro, para, na hora que ela completasse o TCC, ela, nossa, que difícil que foi, parabéns para mim, eu venci, eu sou uma lutadora, entendeu? Então, às vezes, você pode estar postergando, você pode estar
procrastinando tarefas justamente por isso, porque você precisa provar para você que você merece o resultado, o aplauso pelo resultado de você mesmo, você não precisa nem ser dos outros, se você tiver passado por um processo difícil ou sofrido, que se rolou tudo bem maciozinho, aquilo lá não tem merecimento nenhum. E não é assim, não precisa ser sofrido, não precisa o processo ser difícil, trabalhoso, suado, corrido ou qualquer adjetivo que mostre a complicação e a dificuldade que você teve para realizar a tarefa, né? Então ela viu que se ela fizesse o TCC de maneira tranquila, com o tempo, ela poderia sim ser reconhecida, ela poderia sim justamente se vangloriar do feito, justamente por ter saído do padrão. Foi assim que ela se livrou dessa procrastinação, porque daí ela saiu do padrão de ter que fazer tudo corrido em cima da hora, parará. Apesar de já estar um pouco em cima da hora, faltavam acho que 8 meses para ela entregar o TCC e apresentar. Ela já tinha o tema, o professor orientador e tudo mais, há 1 ano e meio antes praticamente, né? No segundo ano que eles fizeram isso, essa divisão de foco no que ia fazer de TCC, no curso dela, e então ela teve 2 anos para fazer o TCC, ela deixou para os últimos 8 meses. Quando ela viu que estava chegando perto e ela não estava fazendo, ela falou, eu estou fazendo besteira, eu não estou dando conta de fazer. Por que eu não tô... Ela foi atrás. E na conversa comigo ela descobriu que era isso, que ela precisava dessa correria. Porém, nos 8 meses ela conseguiu organizar o plano dela, então ela fez X tempo por dia de pesquisa, X tempo por dia de condensação dos extratos das pesquisas, fez a escrita, o discurso todo do TCC dela, fez a conclusão, montou tudo isso, supervisionou com o professor dela, voltou, reescreveu o que precisava, pesquisou mais um pouco. Nesses 8 meses ela conseguiu dar conta, sem correria. Apesar de estar em cima, ela conseguiu separar o tempo para isso, ela priorizou isso e conseguiu. Então ela percebeu que sim, isso poderia ter valor. Então ela começou a ficar mais atenta para as questões que ela estava fazendo isso na vida dela. Então de uma tarefa simples, TCC, em uma área específica da vida dela, estudo, ela conseguiu ver coisas parecidas no resto da vida dela, com relacionamentos, com o marido, por exemplo, que ela estava deixando de ter conversa que ela precisava ter, por questões assim, né? Porque ela precisava ter quando já não dava mais, porque daí a resolução do conflito só era boa, positiva ou merecedora se fosse no vucu-vucu. Se fosse diária, que você não deixa aquele troço virar uma bola de neve, não tinha valor para ela o reconciliar-se com o esposo, por exemplo. Em várias áreas da vida dela, ela via isso se repetindo. Então isso é um modelo de procrastinação que não necessariamente é o seu, mas pode ser o seu. Então são vários jeitos, por isso que a gente precisa ter uma solução personalizada para a procrastinação. Não é uma fórmula mágica para todo mundo igual, né? E foi daí por essa porta do autoconhecimento que ela pôde organizar-se, terminar a tempo lá o TCC dela e ainda transpor esse processo que ela percebeu de repetição na vida dela para as outras áreas, né? Começando a apontar para a vida que funciona que ela estava buscando ter. Né? Ela em breve ia começar uma nova carreira, ela trabalhava num emprego, ela estava se formando, ela ia começar a carreira, né, na área que ela estava se formando, né? Então ela teve uma nota boa no TCC dela, depois ela me contou e ela pôde comemorar isso, que ela pôde fazer sem precisar sofrer durante o processo, né? Muita gente, outro jeito de procrastinar, esse é o modelo dela, pode ser o seu, pode ser que não, tem aquela coisa do, tem ainda 5 dias, né, como eu falei no começo da live. Outro modelo, outro jeito que não é incomum, que eu vejo as pessoas comentando comigo diariamente, quando eu atendo as pessoas lá no consultório, quando eu me aposentar, eu vou fazer o sonho XYZ. Sei lá, pode ser um monte de coisa, eu vou viajar, eu vou, sei lá, cuidar dos netos, sei lá, qualquer coisa que ele queira fazer depois. Mas a partir do momento que eu aposentar, que eu vou me dar o direito de. Ok, é uma decisão, beleza? Tem coisas que talvez pudessem acontecer antes. A pessoa só não viu a alternativa de que isso é possível. Então ela pode despertar para isso com autoconhecimento. De que tem coisas lá da aposentadoria, que ele está esperando chegar, que podem ser antecipadas. Ok, não percebeu, não quero perceber. Porém, essas coisas que são deixadas para após aposentar-se, por exemplo, pode... Um exemplo, tinha uma pessoa que eu conheci que falava assim, quando eu me aposentar eu vou viajar muito. Quando eu aposentar eu vou viajar muito. Quando eu aposentar eu vou viajar muito. Daí a pessoa aposentou.
Faltam 8 anos. Eu acompanhei a contagem regressiva. Faltam 8 anos, 7 anos, 6 anos, 5 anos. Aposentei. E agora, para onde você vai viajar? Então, tô sem dinheiro. A pessoa, além de procrastinar, ela não preparou. Ela não se preparou. Porque essa pessoa também percebeu que ela precisava sofrer para conseguir gozar da viagem, por exemplo. Ela precisava ter esse trabalho louco de juntar o dinheiro sofrido para daí poder usufruir da viagem. Entende? É complicado, então não dá simplesmente para a gente falar assim, tenha foco, disciplina, acorda, escreve, anota, faz. Ok. Você vai dar conta realmente? Nem sempre. E daí você vai ficar se culpando por não ter dado conta, e daí você vai procrastinar mais, e assim vira uma bola de neve realmente na sua vida. Então, foco, força, determinação, sabe? Tudo isso é importantíssimo na sua vida. Mas entender por que você não consegue ter a determinação, o foco, enfim, o que for, é mais importante. Porque você entendendo esse porquê, entendendo o que te traz de ganho não fazer algo, você consegue combater na raiz e não simplesmente... É a história do ir para academia. Não, porque esse ano eu vou para academia, decisão de ano novo, né? Esse ano eu vou ficar fit. Beleza, até se inscreve. Boa parte do que se inscreve na academia não vai. Os poucos que vão fazem 1, 2, 3 meses e param. Mesmo tendo pago 6 meses às vezes. E param. Por que isso acontece? Justamente por esse fenômeno de procrastinar a sua decisão. Poxa, mas eu tenho o ano inteiro ainda pela frente. Mas ainda é janeiro, depois do carnaval. E fica empurrando um negócio que poderia acontecer agora e não quer ter o trabalho para não estar em contato com a dor de fazer. Então fica com o conforto de não fazer, mesmo sabendo que é uma questão de saúde, que ele precisa, que ele está com sobrepeso, ou isso ou aquilo, ou seja, qual for a questão que levou a decidir entrar na academia. Lembram daquela live que eu falei de decisão? Acho que foi a Mara que falou de decisão. Decidir não quer dizer transformação de vida, porque decisão é um processo interno, ponto. Precisa da ação depois de você decidir. E para você decidir e entender porquê da decisão e a decisão ser adequada com você, você precisa do autoconhecimento. Senão você faz uma decisão que não faz sentido e daí você não implementa. Por isso que você não implementa a tua decisão. Porque ela não faz sentido. Ela faz sentido no discurso, mas internamente no seu circuito não faz sentido. Então é importante que você entenda o que está acontecendo dentro de você. Aí você vai conseguir lidar com a sua procrastinação na área que for. E observe, porque o padrão provavelmente se repete. A sua procrastinação num assunto específico, provavelmente o modelo é o mesmo da procrastinação em outra área da sua vida, né? Então essas pessoas aí que ficam falando da questão da aposentadoria, né? Eu dou a sugestão de olharem quando falam assim, quando eu aposentar eu vou viajar, né? Hoje, faltam 20 anos para me aposentar, por exemplo. O que eu estou fazendo hoje, o que eu vou fazer amanhã, semana que vem, ano que vem, para que quando chegue a minha aposentadoria eu tenha a condição de viajar. Eu possa realizar o meu sonho, ele possa se concretizar. Seja ele qual for, eu falei viagem, pode ser comprar uma casa, mudar de país, sei lá. Montar um negócio próprio, sei lá. O sonho que for. O que você vai estar fazendo nesse tempo para quando chegar lá acontecer? Senão você vai procrastinar mais um pouco, né? Então, você, além de procrastinar o sonho, você procrastina o necessário para que o sonho aconteça. Então, é um efeito em cascata, né? Então, se você precisa deixar algo pronto, enfim, encaminhado para quando o dia D chegar, você possa implementar. Senão você vai ter que ter o sonho adiado novamente. Daí vem outra desculpa, né? Nesse caso do sonho, da viagem, por exemplo, pode ser, mas agora eu tenho que cuidar, não sei de quê. Mas agora eu não posso deixar minha casa sozinho. Sabe, você fica inventando desculpas para não ter que se dar o trabalho de resolver aquela questão que você mesmo se propôs, que você mesmo sonhou para você. Tá? O sonho só pode acontecer quando você começar a fazer ele acontecer na sua vida. Dificilmente ele vai cair do céu no teu colo, sem você fazer absolutamente nada. As oportunidades muitas vezes acontecem assim, elas caem no seu colo. Se você aproveita, se você não aproveita, aí é a decisão. Então, saber estar atento no presente, consciente, 100%, né? As pessoas hoje estão na moda, mindfulness, né? Você está com a mente plena e isso faz a diferença.
Aí você consegue aproveitar as oportunidades, aí você consegue entender porque você vai deixar de procrastinar algo, né? Então muitas pessoas não param para analisar isso, né? E compreender, apenas, sabe, vai seguindo, vai seguindo como se aquilo fosse o jeito. É só assim. Não vê que tem uma alternativa e muito menos mede a consequência do que está escolhendo fazer hoje, sabe? Hoje eu estava falando com uma cliente, ela comentou comigo como as pessoas não percebem que elas estão onde estão pelas decisões e pelas atitudes que tiveram ontem, mês passado, ano passado. Então hoje não adianta reclamar que está sem dinheiro. Você está sem dinheiro hoje por uma história que te trouxe até aqui. O que você vai fazer hoje para mudar essa história para que daqui a um ano você não esteja no mesmo ponto? Então, não procrastine isso. Não procrastine essa decisão de entrar em contato com os motivos pelos quais tua vida não está funcionando. Né? O não ter tempo é uma desculpa para procrastinar, que justifica a procrastinação. Não tenho tempo de pensar nisso, não tenho tempo de resolver isso. É uma desculpa ótima. Ótima, porque eu tenho tantas coisas a fazer, mas para isso não sobra tempo. Será que não sobra ou você não escolhe que sobre? Né? E vejam o que eu falei, não é uma questão somente de agenda. É uma questão de entender por que aquilo não está cabendo na minha agenda. Ou por que eu estou colocando tanta coisa na minha agenda que não dá tempo de eu cumprir. Por vezes, a procrastinação se dá assim, não, eu vou fazer, tá aqui, ó, marcado aqui, ó, 3 horas isso, 4 horas aquilo, 5 horas aquilo outro, 6 horas aquilo outro. Só que você não dá conta, porque é muita coisa, atrasa um, atrasa outro, vira um bolo de neve, quando você vê, acabou o dia, você fez metade do que você se propôs a fazer. Então você se sente frustrado e acaba procrastinando pro dia seguinte, pro dia seguinte, pro dia seguinte. Então, às vezes, procrastinar significa também você aprender a abrir mão de algumas coisas para poder dar conta daquilo que cabe em 24 horas. Para que todas as tarefas caibam e você consiga cumprir, né? Eu não posso falar que sempre é assim, ou assado, né? Que você precisa esperar o tempo certo para acontecer, para fazer algo ou não, né? Mas a questão é que na grande maioria das vezes, o que você escolhe adiar, por exemplo, né? A quantidade de coisas que você vai fazer hoje, que você está imprimindo a você, às vezes é demais, você não vai dar conta realmente. Então, olhar com carinho para essas questões é importante. Os porquês que você está colocando muita coisa na agenda ou o porquê que você está escolhendo adiar o seu plano XYZ. Entender os motivos que te levam a esta ação. Você só modifica a ação quando você entende os motivos dela. Algum benefício você tem com aquilo. É o benefício que você realmente quer ter ou não? Por vezes é, por vezes não é. E quando não é, o que você vai fazer de diferente, né? O que você precisa modificar no seu comportamento para chegar lá. Para dar conta de fazer acontecer, né? O que te impede de agir? Você já parou para pensar? O que te impede de agir? Se você está procrastinando é porque você não está agindo. Mas qual o motivo dessa não ação? É medo? Medo de embarcar em alguma coisa e não dar conta? É medo de ser julgado? É medo do quê? De não conseguir? É medo ou não é medo? É não se sentir capaz? O que é que te impede de agir? Não quero ter o trabalho? Né? E é importante pensar, caso eu haja, o que pode acontecer se eu começar a agir? Nas minhas relações, nos meios que eu transito, então em casa, na família estendida, com os amigos, no trabalho. Se eu agir, o que pode acontecer? As pessoas não param para pensar nisso, porque às vezes elas começam a agir e o próprio sistema dela puxam ela de volta. Por exemplo, eu decidi fazer regime, dieta. Daí eu falo para todo mundo tô de dieta. De repente começa a pipocar convite de amigo para jantar, para almoço, para festa, para churrasco. Será que eu vou dar conta de ir lá e comer só um leguminho enquanto tá todo mundo se refastelando na carne? Né? Então, por vezes o que está impedindo a minha ação é um meio, eu me sentir pertencente a um grupo que, se eu modificar o meu comportamento, eu me destaco dele. Isso causa dor. E eu não quero ter essa dor, então eu não faço a minha dieta. Às vezes é isso, às vezes não é. Veja, não estou falando que seja sempre assim. Tá? Isso é uma possibilidade. Por isso o autoconhecimento, porque só você sabe o que realmente acontece, né?
O que você acha? Você entende que está te impedindo de ter a vida que você sempre quis. Isso é só você que sabe. Eu posso colaborar com esse conteúdo que eu trago, que a gente traz sempre aqui, que tem nos nossos canais. Você pode começar a entender o que de fato te faz agir assim, ser assim e ter o resultado que você tem. Porém, é um processo que é seu. A gente está junto, mas o processo é seu. É você que precisa descobrir, né? É complicado eu, como entrar aí dentro do seu cabeção, extrair alguma coisa e falar, é isso e resolve assim. Isso, inclusive, na análise transacional, a gente não prega isso, de eu ajudar você. Isso é jogo, né? Eu vou lá te salvar do problema que você está. Não, ninguém tem o poder de salvar ninguém nesse sentido. Ninguém pode se achar, e daí entra em posição existencial, mais do que o outro, que ele vai lá e resgata o outro da miséria dele. Isso é complicado, isso gera um jogo muito forte entre as pessoas que impedem as pessoas de fazer as coisas acontecerem na vida. Perde tempo. É aí que você perde tempo. Não é no jeito de planejar a agenda. É no que você está fazendo com o seu tempo. Né? Tempo de vida, cada segundo que passa você perdeu. Né? Então, muitas vezes o procrastinar está ligado à omissão. Né? O não agir, quando você vê algo que você decide não agir, você está tomando uma decisão importante, tão importante quanto fazer algo, é decidir não fazer algo e não fazer. Né? Uma ação de omissão. Né? E isso te impede muitas vezes de atingir os seus resultados, né? Se omitir. Né? E há ganhos nessa omissão também. E você escolhe se omitir na maioria das vezes, por quê? Parar para entender isso é importante. E não simplesmente, eu sou muito omisso, daí você começa a se meter em tudo. E vai dar com os buços na água e vai comprovar a teoria de que você tem que ser omisso mesmo. Sabe? Então, a omissão às vezes é mais poderosa do que uma ação, por exemplo. Sabe? Porque resolve de certa forma, né? Poupa energia de certa forma. Você fica de espectador do negócio, né? Mas a omissão também é uma questão que te leva a procrastinar bastante, né? Por exemplo, o que te impede, a gente recentemente falou bastante sobre isso, mas o que te impede de ter uma organização financeira? Tá? Procrastinar essa administração financeira que você precisa ter e não está tendo. Isso não é bom para a tua vida. Isso te afasta do caminho de equilíbrio financeiro que eu sei que você deseja. Né? Que com muitas questões da vida, enfim, a gente prefere sempre estar no superávit. Né? Você prefere ter a conta positiva do que a conta negativa no banco. Né? Nas outras áreas da vida, igual. Você prefere ter bons relacionamentos do que ficar tendo encrenquinha com todo mundo o tempo todo. Né? E no caso dessa questão da organização financeira, a procrastinação não vai fazer com que você, por exemplo, não entre em contato com o tanto de dinheiro que você deve para todo mundo. Mas também vai impedir que você deslanche e tenha organização financeira. Então você tem o prazer de, não quero nem ver quanto vai cair a fatura desse mês, porém você vai ter que pagá-la de alguma forma. Então você tem um prazer, mas você tem uma dor. Né? E esse processo, quando você entende o que acontece, o que você ganha, o que você perde com essas decisões e com essas ações especificamente, você consegue começar a trabalhar tudo isso. Né? E as desculpas para você procrastinar são várias várias desculpas que você pode usar para procrastinar. Né? Por exemplo, na questão financeira, esse mês já estou enrolado, mês que vem eu começo a economizar, mês que vem eu dou conta dessa conta ou daquela conta. Né? Daí naquele mês que está rolando, né, acontece alguma coisa, estraga o carro, tem não sei o que para consertar em casa, você se embola de novo, gasta mais que devia de novo e novamente vai estar todo embolado para começar um mês e de novo a mesma desculpa. Esse mês está muito enrolado porque o mês passado isso justifica, né? E quando você viu, passou uma vida e você continua embolado no teu financeiro, né? Outra desculpa, por exemplo, que eu vejo muito na procrastinação para resolver coisa ou fazer coisa quando o meu salário melhorar, eu começo. Depender de terceiro para melhorar, para começar alguma coisa, complicado, né? Vamos assumir a responsabilidade, a parte que me cabe, né? Esperar que a economia mude, que a empresa lhe dê um aumento, um bônus, sei lá, né? Algo assim, te promova, né? É o teu sonho na mão de outro. Percebe? Você procrastina e ainda delega o acontecer aqui na tua vida para outra pessoa. E é assim que a maioria das chances na sua vida passam e não acontece o que você quer que aconteça. Né? Você está fazendo o sonho de outros acontecerem, porque você está trabalhando para outros e está remando contra o seu próprio sonho. Né? Então,
Pare de terceirizar. Esse é outro jeito de procrastinar. Você terceiriza a sua autorresponsabilidade. A responsabilidade que você tem sobre o que está ou não acontecendo na sua vida, você terceiriza. Você fala que foi alguma coisa que aconteceu, mas não necessariamente você que deixou de fazer porque você escolheu assim, mesmo que inconscientemente, ou mesmo que conscientemente para ter um prazer momentâneo, né? Então, por exemplo, chega lá comecinho do ano, né? A pessoa se dá conta que ela tem conta de dezembro para pagar, porque gastou no Natal, na viagem de Ano Novo, né? Daí tem o carnaval que ele vai querer ir pra praia com os amigos, não sei o que, uma viagem para fazer, afinal ninguém é de ferro, né? Tem que viajar, aproveitar a vida, né? Daí tem os impostos que vêm todos no começo do ano, daí tem, né, que IPTU, IPVA, barará. Daí de repente tem o material escolar das crianças, daí tem a escola, a matrícula das crianças, o uniforme da escola, livro da escola. Gente, isso são coisas que fazem parte da vida, essas coisas a pagar, que não são algo que emergem, não são emergentes, elas estão aí todos os anos. Por que não, durante o ano, você se programar para que quando chega esse momento, você não precise ficar no sufoco? Procrastinar esta organização é passar por esse momento de sufoco, olhar para trás e dar parabéns para você mesmo. Você conseguiu dar conta do sufoco, você é porreta. Precisa? Talvez não. Talvez você seja mais porreta se você passar por isso sem precisar do sufoco. Já pensou nisso? Sem precisar sofrer, sem precisar abrir mão de coisas que muitas vezes você tem que abrir mão, tem que escolher entre uma coisa ou outra, sabe? Até prazeres pequenos de proporcionar para o teu filho, eu quero aquele lápis, papai. Não, mas aquele custa 3 vezes mais, eu vou ter que ser esse que é mais barato, sabe? Essa dinâmica talvez não seja, né, de escassez, vocês viram a gente falando bastante isso recentemente, talvez essa dinâmica não seja necessária. Por que você está postergando esse cuidado, esse olhar para o que acontece na tua vida? Isso está te dando algum benefício. Pare e pensa, qual é o benefício que você está levando, sabe? Não fazer nada a respeito disso, adiar, terceirizar a responsabilidade, são meios eficazes e serve como justificativa coerente para o teu cérebro do porquê continuar procrastinando. Seja lá o que for na sua vida, você vai continuar procrastinando, justificando e embasando com dados concretos. Gente, a fatura chega, eu tenho que pagar, é um dado concreto. O que você precisa pensar é antes. Por que a fatura está chegando? Como que eu faço para a fatura chegar menor ou não chegar? Ou como que eu faço para ter como pagar a fatura quando ela chegar? É pensar antes, é agir antes e não ficar correndo depois que aconteceu o problema. E o problema não aconteceu do nada. Normalmente é você mesmo que pôs aquela questão para a sua vida, procrastinando decisões anteriores que deveriam ter sido tomadas, né? E isso vai te afastando cada vez mais do seu sonho, dos seus desejos, da sua vida que funciona. Já pensou nisso, né? Tem gente que fica elocubrando. Sabe o que é elocubrar? Fica lá pensando em saídas e como eu faço. E busca, se informa, e lê, e assiste, e junta um conhecimento enorme a respeito de alguma coisa, de alguma questão que ele precisa desvendar, né? E pensar demais e não aplicar tem nada de efetividade. Você precisa pensar, estruturar e aplicar. Sem a execução, sem a prática, sem o experimentar, sua vida não funciona. Eu costumo dizer assim, eu vejo isso muito. Eu vou tentar fazer tal coisa. Não, você não vai tentar. Você vai experimentar fazer. É uma diferença semântica, pequena, breve, que parece que é boba, mas não é. O tentar, você já dá a mensagem para o seu cérebro que eu vou tentar, se não der, fazer o quê? O experimentar eu vou fazer conscientemente, eu vou ver o que está acontecendo no processo, quando findar eu vou olhar e vou analisar o que aconteceu e vou decidir se aquilo que eu experimentei é bom ou não é bom. É quase como saborear algo, uma fruta. Você vai morder, mastigar, sentir o gosto, a quantidade de suco que tem naquela fruta para engolir. E daí você pensa, nossa, essa fruta eu gosto dela, é boa, sabe?
Essas alternativas precisam ser assim, aproveitadas, degustadas, experimentadas, nesse sentido da palavra. O tentar é quase como pega a fruta da fruteira, morde, mastiga, engole, quando viu acabou a fruta, nem sentiu o gosto, nem sabe que fruta que comeu, só comeu pelo comer. Então, esse jeito de pensar, de falar, de experimentar alternativas e não tentar alternativas, querendo ou não, faz uma grande diferença no final das contas, né? Então, o ficar pensando demais, ruminando demais, quem não viu, vê a live lá no nosso canal, a live do ruminar, da ruminação. Mara que falou sobre isso. Então, esse ruminar demais te impede de agir. Por que você está ruminando? Quando você rumina, você procrastina a ação. Você tem ganho aí. Aonde está o teu ganho? Pode ser que você está ganhando porque as pessoas te reconhecem assim, nossa, como fulano estuda, como fulano, né? Como ele planeja as coisas bem, mas ele não põe em prática. Será que você não está pondo em prática? Será que você está lá só? Né? Sócrates, o filósofo, não o jogador de futebol, Sócrates dizia assim, ó, só é útil aquele conhecimento que nos torna melhores. Eu não gosto do adjetivo melhores, porém no sentido de desenvolver questões pessoais fazendo com que eu atinja o meu objetivo, sabe? Então, o conhecimento só é útil quando a gente consegue usá-lo para chegar no nosso objetivo, seja ele qual for, né? O que diferencia uma pessoa inteligente de uma pessoa sábia é que a inteligente pensa bastante, estuda bastante, sabe bastante. E a sábia usa tudo isso e põe em prática esse conhecimento todo. Então, assim, eu quero e eu sou inteligente. Eu quero ser e sou inteligente. Porém, eu quero ser e sou sábio, pegando toda esta inteligência que adquire, estuda e conhece um monte de coisa, mas aplica na prática. Isto é sabedoria, né? Colocar em prática o seu conhecimento, a sua inteligência. Então, parar de ficar pensando, estudando. Vamos botar em prática? Isso começa a te tornar mais sábio, porque é justamente experimentando que você vai descobrir se aquela textura, se aquela temperatura, se aquele sabor, se aquela quantidade de doce, de cítrico presente na fruta te dá prazer, te leva onde que você quer chegar. Então é assim, experimentando toda aquela inteligência e conhecimento, colocando em prática, que você vai sair do lugar, que você vai parar de procrastinar. Para saber, na experimentação, o que te dá prazer, o que você gosta, o que você não gosta, você precisa do autoconhecimento. Sem saber o que você gosta de fazer, sem você saber qual é o seu propósito, você vai comer um monte de fruta, mas não vai te levar em lugar nenhum, porque você não sabe exatamente onde você quer chegar. Então o autoconhecimento te dá essa oportunidade. E por que você está procrastinando entrar em contato com o seu propósito? Tem um benefício que você está levando aí. Qual é? Já parou para pensar? Qual é? Sabe? Aquela situação que você não consegue sair dela. Talvez você está deixando de fazer algo crucial para sair dela por algum motivo. Porque você está tendo algum benefício. Você está procrastinando sair daquela situação. Por quê? Ah, mas é que é uma situação que não depende de mim. Toda situação depende um pouco da gente. Tem coisas que você não tem controle. Ok, e daí você decide, eu vou ficar embolado ou vou sair da situação. Beleza, mas são decisões que você só pode tomar a partir do momento que você se autoconhece, né? Então, cuide para não ficar pensando demais. Cuide para não ficar elucubrando, estudando demais, sabe? Aquelas pessoas com fome de conhecimento, que lê, que sabe, que vê, mas não aplica, né? São exímios teóricos, né? É praticamente um Google ambulante, tudo que você precisa saber, você pergunta para a pessoa, ela vai saber, mas ela não aplica. Não aplica, né? Então, minha mãe falava assim, lembrei agora, minha mãe falava, de tanto pensar morreu um burro. A vida do burro passou e ele ficou pensando e morreu. De tanto pensar, morreu um burro. Não fique só pensando. Pensar faz parte do processo, ok? O só pensar, você procrastina. Isso tem um motivo. Descobrir o motivo é que vai fazer você parar de só pensar e colocar em prática, né? O que impede você de fazer isso, né? O que pode ser, né? Pode ser que você que está aí vendo a gente tem esse perfil aí, tá? De só ler, só estudar e não colocar em prática. O que está te impedindo, né? Que medo, que dor, que prazer que mobiliza você nesse auto-boicote, né? Nessa auto-sabotagem aí, né? Essa informação do que está acontecendo gera resultado,
né? Se você olhar para ela, identificar qual é e tomar uma decisão e agir a respeito daquilo. Também só conhecer o que gera não vai transformar nada na sua vida. Você não vai parar de procrastinar sabendo que você procrastina por causa disso ou daquilo. Só saber não resolve. Aí entra a questão de experimentação, fazer acontecer, tá? Fazer acontecer, né? Pessoas que têm sucesso na vida, elas são pessoas que colocam em prática as coisas. Elas estudam, elas aprendem, mas elas colocam em prática. Elas experimentam. O que dá errado, eliminam. O que não fica tão bem certo, ela ajusta, para que aquilo vá num construto, transformando a vida e chegando até onde ela quer, né? Então, eu vou pedir para você refletir um pouco, né? Começa esse processo de parar de procrastinar na sua vida a partir daí. Olhar para dentro e começar a investigar. O que está te trazendo? Que é uma pergunta que te ajuda a responder isso, né? Para você mesmo, tá? Não é para mim, né? Seja mentalmente, mas você pode anotar num papel, pode ser interessante anotar, né? Isso dá um efeito diferente sobre as suas reflexões e ações, mas pensa assim, ó, responde isso para você mesmo. No papel de preferência, né? O que te motiva a agir do jeito que você age? Por que você faz o que você faz, né? Olhe se tem algo que te impede de agir diferentemente e o que é. Se existem desculpas ou justificativas que você fica dando para aquela ação que você não consegue ter para chegar onde você acha que você tem que chegar, né? Sejam desculpas por não se sentir pronto, sei lá, por entender que são coisas externas que te impedem, como crise, salário, como eu falei, né? Ou por até ser bom permanecer daquele jeito que você está. Você entende como ok permanecer ali, mas entender o porquê disso é importante. Então responder aquela pergunta, né? Ou até por se sentir incapaz, por exemplo, de enxergar uma saída naquele momento, né? Veja o que está acontecendo, né? E ao conseguir essa informação, você não terá ainda o seu resultado, mas é o primeiro passo para o resultado, sabe? É o primeiro passo. Então, buscar o que te motiva a agir do jeito que você age, entender por que você faz o que você faz, é o primeiro passo. Você começa a partir daí. Sem entender isso, vão ser só tentativas, não vão ser experimentações. Então, muitas pessoas tentam experimentar maneiras diferentes de agir, mas nenhuma funciona, porque a maneira que funciona, o teu cérebro conhece desde que você é uma criancinha pequena, e ele vai dizer não para as outras. Então, quando você compreende o porquê, você tem a possibilidade de trabalhar o porquê e escolher uma alternativa de comportamento diferente, que funcione e dê resultado diferente, né? Então, a sua atitude frente à informação da resposta, do porquê você faz o que faz, do jeito que você age, né, naqueles momentos, essa decisão de ação e ação é que traz um resultado diferente para você, para a sua vida, para você começar a engatinhar e chegar em direção a parar de procrastinar, que é o assunto da nossa live hoje, né? Então, quando você identifica isso, entenda que não é isso que vai te dar resultado. Isso é o início da sua jornada. Porém, sem isso você não tem jornada. Compreende a importância de você identificar, de você olhar para si, de autoconhecer-se? É aí que está o segredo da mudança, da transformação definitiva na sua vida de procrastinador profissional. Qual a sua profissão? Procrastinador. Será que é? Por que é? Você já parou para pensar por quê? Às vezes é em uma área, às vezes em todas as áreas, e aquilo tende a se repetir. Então olhe para os padrões, olhe para tudo isso, né? A sua atitude frente a essa informação de o que te faz, o que te gera, o porquê que você age como você age, é que vai possibilitar você escolher agir diferentemente. Já, pessoal? Então eu vou hoje encerrar a nossa live com essa pergunta, que vocês respondam para vocês honestamente, tá? Respondam honestamente, vocês não estão enganando ninguém, vocês estão enganando a vocês só, então não precisa mentir na resposta. Olhe para vocês verdadeiramente e respondam, tá? Às vezes é difícil entrar em contato, porque às vezes dói ver aquela resposta. Nesses casos você precisa de acompanhamento, nesses casos você precisa de ajuda, nesses casos você precisa conversar com alguém, ok? Vá atrás, mas responda honestamente para você mesmo, tá? Não precisa mentir para você. Você se conhece, você não é nem pior nem melhor pelas suas decisões, você só é porque você escolheu ser. Então, liberte-se da procrastinação e comece por aí, identifique e de uma vez por todas
Identifique por que se tem esse hábito de procrastinar, o que você procrastina, seja o que for. E se você não procrastina, parabéns, ótimo. Que bom que você já venceu essa seara na sua vida. E então, já que você venceu, vamos trabalhar nas outras áreas da vida. Venha para o Vida que Funciona conosco nessa jornada de fazer a vida funcionar. Muito obrigado pela presença de vocês. Nos vemos quarta que vem, eu no chat, Mara na live, para mais assuntos, para mais conteúdo relevante para a vida de vocês. Compartilhem nosso canal, falem da gente para as pessoas, tragam pessoas para assistir, porque se pode ser útil para você, se você entende que pode ser útil para outras pessoas, mande essa mensagem para todos os cantos possíveis. Quanto mais pessoas a gente atingir, mais transformação no mundo a gente pode gerar. Beleza, pessoal? É para isso que a gente está aqui, para transformar vidas, e a gente conta com a colaboração de vocês divulgando isso. Beleza? Então, boa noite para vocês, bom descanso. Lembre-se da pergunta, não deixe de responder essa pergunta. Nos vemos semana que vem com mais uma live. Um abraço a todos. Valeu a presença, pessoal.